Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live de número 33. Hoje nós vamos falar sobre a psicologia das cores. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse estudo, como você interpretar essas cores que você vê o tempo todo, seja aqui na rede social, seja em lojas, em comércios, em empresas, logomarcas, e aí você vai entender um pouquinho hoje aqui nessa live, tá? Então eu trouxe um pouco, vai muito mais além, na verdade, esse estudo, mas vamos trazer um pouco aqui. Inclusive estou utilizando a referência num site que eu gosto bastante aqui, que eu uso muito para as minhas pesquisas, quando eu faço as minhas lives, que é a Rock Content. Então eles têm conteúdos ali que realmente são bem explicadinhos e que nos ajudam a entender um pouquinho mais sobre essa psicologia das cores. Vou colocar aqui nos comentários o nosso tema da aula de hoje. Vou fixar e vou começar a compartilhar essa live. Hoje nós começamos um pouquinho mais tarde, tivemos uns atrasos aqui, mas estamos aqui presente. Hoje a nossa promessa é realmente trazer sobre a psicologia das cores, né? Mostrar para vocês um pouquinho aí o que as cores influenciam no momento que você faz uma compra, no momento que você cria um produto. Então você vai entender um pouquinho aqui, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês e vai ficar muito mais fácil. Então eu vou transbordar aqui também, enviando para algumas pessoas. Eu sei que algumas pessoas estão em live também, mas vamos lá, né? Então esse conhecimento também precisa ser alcançado para mais pessoas e vai te ajudar muito aí. Vai que você tá com seu Instagram aí sem ter uma paleta de cores, ou você quer realmente mudar e talvez você mudou o objetivo aí da sua empresa, do seu negócio, do seu projeto. Então é essa a ideia, né? Que você tenha realmente esse conteúdo, que você já pegue o seu caderninho também e vá anotando tudo que eu for falar aqui, porque são dicas, né? Eu sei que algumas dicas realmente são desse site que eu estou trazendo, que é da Rock Content, mas eu sempre acabo trazendo alguns conteúdos a mais que surgem no meio da live, tá? Então fiquem atentos para que vocês anotem e também não percam nenhuma informação que vai ser falada aqui. Deixa eu enviar para mais algumas pessoas. Acredito que eu já enviei para todas. E a gente vai começar. Então, na verdade, a psicologia das cores é um estudo, tá? E ele busca compreender de fato o comportamento humano em relação a essas cores. Então, quando você vê uma cor, você tem alguma reação, tá? Então, aquela cor, ela vai afetar a sua emoção, ela vai fazer você ter uma reação, tá? Então, por exemplo, que nem hoje eu tô aqui com cinza, um azul escuro, mais parecido com um preto, um rosa. Então eu tô transmitindo uma mensagem, tá? Então depois você vai entender, eu vou falar aqui de várias cores, pelo menos as principais cores, o que cada uma delas faz com que você reaja, de que forma e quais são os sentimentos aí que você libera em relação a essas cores, tá bom? Então, entender esse estudo da psicologia das cores é muito importante, gente, para você que vai criar realmente uma marca, para você que vai iniciar um projeto, para você que quer aí fazer a capa do seu livro. Boa noite, Alice, seja bem-vinda, querida. Até por isso que eu trouxe essa aula, gente. Eu não trouxe porque eu tô querendo mudar o tema das minhas aulas, não. Mas esse tema psicologia das cores, ele tá totalmente ligado com o nosso projeto de livros. Até porque você, quando você for fazer a sua capa de livro, você tem que pensar muito bem. Até aqui eu não anotei, mas é um pouco semelhante, né? Então aqui no caso, tá falando assim. Se você pegou uma capa, dependendo da imagem que você colocar, a cor que você colocar, qual que é o público? Uma das primeiras coisas que a gente fala aí no projeto de livros é você saber para quem você está falando. Boa noite, Odália, seja bem-vinda, querida. É saber para quem você está falando. Então aquela cor vai trazer realmente a sua audiência, aquela cor vai trazer o seu público e vai estimular eles a terem alguma ação, né? Até porque a gente sabe que quando a gente tem algumas cores aí, elas estimulam você a fazer algo. Ou você muitas vezes rejeitar ou aceitar aquilo, tá? Até no finalzinho eu quero compartilhar um bônus com vocês, que é as cores aí que as mulheres mais preferem e que os homens também. E ao contrário, as cores que os homens detestam e as mulheres também. Por isso que é importante, senão a gente acaba se comunicando com pessoas que não tem nada a ver com o nosso público, tá? Então essa aula é muito importante para você aí que está realmente talvez já escrevendo seu livro, para você que realmente quer abrir talvez uma empresa, ou para você que está indeciso, né? Qual que é a cor da minha paleta, qual é a cor que eu vou realmente escolher trabalhar aqui no meu perfil do Instagram, né? Até depois eu vou falar aí pra vocês aí que normalmente, né, eu já trouxe aí desde o começo, eu usava muito a cor amarela no começo, amarela, na verdade não tinha uma cor certa.
Aí depois eu comecei a usar o amarelo, depois o verde e o laranja, né? Era um verde clarinho, depois eu deixei um verde um pouquinho mais escuro, porque quando eu ia fazer as minhas artes, eu percebia que não conseguia dar muito contraste. E o contraste, boa noite Cláudia, querida, seja bem-vinda. O contraste é quando você realmente não deixa aquela imagem sabe que você fica difícil de ler. Então, por exemplo, se você pega um fundo preto, você vai escrever com um branco, então vai destacar o branco e o preto vai dar aquele contraste. Aí às vezes a pessoa pega uma cor amarela e ela coloca uma cor assim, um verdinho clarinho. Então a pessoa que está do outro lado não vai enxergar a sua arte, não vai entender qual é a sua forma de comunicação. Então as cores são muito importantes para isso, além de ter esse contraste, porque ela está totalmente ligada com o design, né? Então quem é design, mexe com artes e tudo mais, quem está aqui no Instagram automaticamente faz as artes, então realmente já tem um pouquinho aí dos fundamentos de design. Inclusive é uma das leis do design, né? Você realmente colocar a escrita no contraste. Senão quem está do outro lado não vai conseguir enxergar. Por exemplo, quando vocês entram aqui, aparece o nominho de vocês em branco. Dá para enxergar totalmente, porque o fundo, no caso eu estou aqui na minha imagem, né, enquadrada aqui na imagem do celular, e tá como se fosse um transparente. Então fica fácil notar o que vocês escrevem. Agora vocês imaginam se aqui aparecessem as letrinhas transparentes. Eu não ia conseguir enxergar o que vocês estão dizendo. E é até interessante, até eu estou destacando aqui, que eu não pensei em falar isso, mas estou observando, porque é importante vocês observarem também a questão das cores. Boa noite, Su, querida, seja bem-vinda. Quando, por exemplo, assim, eu aceno para vocês que entram aqui e o nome de vocês vai subindo, fica como se fosse um fundo preto para dar um destaque que aquela mensagem subiu. Então tudo tem sentido, gente, tudo tem uma lógica, tudo tem uma explicação, tá? Então é importante que a gente entenda, saiba um pouquinho do que é a psicologia das cores, que ela vai sim interferir no nosso comportamento, nas nossas reações, nas nossas ações, naquilo que a gente vai comprar, naquilo que a gente vai fazer. Boa noite, Marlon, seja bem-vindo, querido. Tá? Então é muito importante, até porque você precisa alcançar algum objetivo. Então essas cores, aqui no caso do marketing, né, digital, que a gente está aqui envolto nele, é importante que você entenda, porque o marketing, ele gira totalmente em forma dessas cores também. Inclusive, né, nessa pesquisa também que eu estava fazendo aqui, na Rock Content, que é um site que é onde eu trago esses conteúdos para vocês, ali eles falavam, e é verdade isso, sabe? Porque uma época eu trabalhei num escritório, e às vezes as empresas não valorizam tanto essa questão aquele valor que eles liberam para você usar nessa questão do marketing. A empresa começou a falir, por exemplo, começou a diminuir alguns custos, a primeira coisa que eles cortam é o marketing, né? Então o que acontece automaticamente, essa parte visual, que é o que a gente vê, que é aquilo que atrai mesmo o consumidor, fica realmente abandonada. Então isso não é legal, tá? Então é importante que, de fato, vocês busquem entender esses significados. Tudo tem significado, né? Até a forma como que você se comunica. Eu estou fazendo aqui vários movimentos, porque pode me ajudar na fala. Então tudo isso significa alguma coisa, tá? Aqui ó, a Su falou, boa noite, Dani, muito legal, tema parabéns, agradeço a escolha, isso mesmo. O Marlon falou, galera, a Dani um fenômeno. Obrigada, Deus abençoe vocês também. Certo? Então é isso, gente. Então uma forma de vocês conquistarem o seu público, conquistarem o cliente de vocês, tá? E vocês não perderem aí realmente o time, né? Aquele tempo que vocês alcancem, olha pra pessoa e fala, não, ó, realmente aqui eu fui assertivo. Então às vezes, talvez você não está vendendo tanto no seu perfil, ou no seu trabalho, no seu negócio, porque as cores não estão estimulando as pessoas a comprarem aquilo de vocês, tá? Então é muito importante, tá? Então a aparência visual, sim, ela vai atrair, ela vai contribuir muito. Inclusive nessa pesquisa fala, né? Foi uma pesquisa aí de 93% que realmente a cor ela decide, né? Então ela tem esse processo de decisão de compra, tá? E 85% também entra na razão da compra, tá? Então um é o que decide e o outro é a razão da compra, tá? Então é importante vocês perceberem quais são essas cores de fato que atrai. Até depois eu vou falar aqui de algumas cores e vocês vão perceber, nossa, tal empresa usa essa cor. Por que ela usa essa cor, né? Até se eu falar pra vocês aqui de uma cor amarela, vocês vão pensar na hora aí
no M do McDonald's, né? Porque você vai lembrar de fome, é uma coisa que vai te dar um alerta. Então chama muito a atenção, destaca. Até a Cláudia tá usando amarelo aqui também, né? Depois também eu vou explicar o que o amarelo também significa, né? Dentro dessa questão do estudo da psicologia das cores, tá bom? Então é muito importante que vocês entendam isso, tá? Então aqui nesse estudo também fala que existem 8 emoções primárias. Dentre elas temos aí a raiva, o medo, e nós falamos ontem na live junto com a Cláudia, né? O medo não pode te parar, tá? Então sempre o medo vai realmente existir, mas é você que vai administrar ele. Então se você ficou curioso, depois dessa live assiste aí a nossa collab de ontem, que foi assim impactante aí com o testemunho também da Cláudia e nos ajuda muito nesse processo. Então tudo que a gente traz aqui de conteúdo, tem horas que você pode até pensar assim, nossa, o que tem a ver esse assunto? Tem tudo a ver, gente. É psicologia das cores, é mapa mental, é gatilho mental, é medo, sabe, é autoestima, tudo isso vai nos ajudar, até porque nós estamos aqui trilhando para escrever nossos livros, trilhando realmente para descobrir qual que é a mensagem que arde dentro do nosso coração. E é importante que a gente realmente busque, como a Odália falou, estilo é uma marca pessoal. Isso mesmo. Então é uma coisa que tem na sua essência. Então muitas vezes a sua essência está tão apagada que você não preserva ela, né? Então você precisa realmente resgatar, como a gente falava nos nossos grupos de mulheres, né? Resgatar aquela criança de fato alegre, contente, que tinha realmente muita energia e trazer para esse adulto que está muitas vezes triste, com ódio, com rancor. Olha como tem tudo a ver, gente. O nosso conteúdo aqui, ele é muito importante, é riquíssimo e a gente consegue fazer essas linkagens e que vai ajudar vocês aí a definir da forma correta o que de fato vocês querem transmitir, como mensagem, como palavra aqui para as pessoas, muitas vezes tá de consolo, ou até mesmo aquelas pessoas que gostam aí de humor, né? Então vai interferir muito, tá bom? É a mesma coisa de eu chegar aqui e dar aula pra vocês bem desanimada, então não vai fazer sentido. Então eu tenho que trazer, inclusive eu estou modelando algumas pessoas para eu poder me comunicar melhor. Então se vocês olharem aí, algumas lives minhas bem lá no comecinho, elas estão bem diferentes, porque eu vou treinando, eu vou exercitando e buscando cada vez mais o meu público. E hoje eu percebo que de fato o meu maior público aqui são mulheres, então eu já estou começando aí a pensar num outro projeto para caminhar rumo às mulheres também, tá? Para falar um pouquinho mais diretamente, porque senão a gente fica falando para todo mundo e acaba não falando para ninguém. Então é muito importante. Por isso que as cores, elas vão sim interferir na nossa vida, tá bom? Então é importante que a gente estude. Então tem essas 8 emoções primárias: a raiva, o medo, a tristeza, tá? Inclusive até a gente falava isso na live de ontem, a Cláudia vai recordar. Algumas músicas que a gente escuta nos leva realmente a estar triste. Então é importante que você escute músicas um pouco mais extrovertidas, mais animadas, para que a sua autoestima também fique lá em cima, e para que você não fique aí o tempo todo se rebaixando, ou que você fique amuado, né, como a gente diz aqui na cidade, tá? Para que você realmente desperte aquilo que tem dentro de você e que arde no seu coração de fato. E que você possa sentir esse desejo também de escrever a sua história, de ver quanto é importante levar a sua mensagem e sabendo que ela vai transformar uma vida. Então, as cores estão em tudo. Até aqui, por exemplo, o meu rosto ficou um pouquinho vermelho agora, porque eu senti um pouquinho de calor. Então, é interessante que as pessoas que são bem mais branquinhas, até muito mais do que eu, elas quando ficam com vergonha, vocês devem conhecer alguma aí, com certeza vocês já visualizaram alguém que fica com aquele rosto bem vermelhinho, né? Então é interessante, né? Como nós somos pessoas coloridas. O tempo todo nós ficamos com cores. Eu me recordo até hoje, uma vez que eu fui tomar uma vacina, acho que não era vacina não, era um soro que eu precisei tomar, e aí eu descobri que eu não podia ficar olhando na agulha. Então, não é medo, nada, mas é uma sensação que me dava horrível e eu fiquei verde. Olha que interessante, gente, eu passei mal. Então significa que realmente nós somos seres coloridos, né? Nós possuímos várias cores. Não tinha pensado dessa forma, mas olhando o meu rosto aqui eu consegui ter essa definição. Então, olha que interessante. Aí a partir dali eu me conheci. Falei, não, então agora, todas as vezes que eu for tomar uma vacina ou que eu for tirar sangue, eu nem vou olhar. E de fato, nunca mais passei mal. Mas é uma forma que eu achei, né? De não precisar ficar olhando ali e aquilo me fez mal. Então é uma forma também de você se conhecer, né? Ou, às vezes a pessoa tá no meio de uma multidão
e aquele ambiente muito quente e a pessoa começa a ficar branca, esbranquecida. Pode ter certeza que ela vai desmaiar. Então, olha que interessante como nós trocamos de cor e a cor comunica, né? Então é muito interessante, tá? Então tem o nojo, a surpresa, a curiosidade, né? Aquelas pessoas que trazem gatilhos. Eu tenho inclusive uma live aqui que fala dos gatilhos mentais, né? É trazer aquela curiosidade, né? Eu até falei pra vocês no comecinho da aula, né? Ó, depois eu vou compartilhar com vocês, ó, já despertei em vocês uma curiosidade, que existem de fato algumas cores que as mulheres preferem mais e os homens também. E outras cores que os homens detestam e as mulheres também. E aí talvez nessa definição você começa a perceber assim, nossa, eu preciso trocar essa cor, porque essa cor está me atrapalhando no meu objetivo final, naquela mensagem que eu quero passar, tá? Então até eu percebi e falei, opa, essa cor eu não sei se eu não vou ter que mudar, e já faz um tempo que eu tô querendo mudar, talvez de fato eu faça essa alteração para atrair talvez outros públicos que de fato é onde a minha mensagem quer chegar, tá? Então a cor nada mais é do que você direcionar para quem você quer comunicar. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo, tá? Então a cor, ela vai te dar uma direção de onde você quer de fato chegar, qual que é o seu objetivo, porque aquilo vai fazer com que as pessoas percebam o que você realmente quer transmitir, tá? Então, são várias perspectivas que eu falei pra vocês, para que cada um entenda da forma que for melhor, tá bom? Então, dessa forma fica mais fácil até de combinar as cores, né? Por exemplo, como eu falei no comecinho, se você usar uma cor que as duas cores são muito clarinhas, não vai dar aquele contraste, né? Que você vai enxergar, de fato, aquela mensagem. Por exemplo, aqueles panfletinhos que vocês veem muitas vezes até de lanche, né, que divulga algumas informações, sempre às vezes eles colocam cores muito fortes aí, como amarelo, vermelho. Só que às vezes na hora da impressão não sai muito legal, então fica muito embaçado e às vezes até mistura e você não consegue enxergar certinho. Então por isso que é interessante vocês combinarem aí as cores e que vai realmente transmitir aquela reação que vocês querem no consumidor, no cliente de vocês, no leitor de vocês. Até eu estou aqui com 4 livros, depois eu vou compartilhar também, cada um numa cor, até acho que um vai repetir aqui, mas é para vocês perceberem o que a capa de um livro transmite já quando a pessoa, o leitor pega aquele livro, ele já sente ali, ele é atraído pela capa do livro. Mas não é nem tanto pela forma que está escrito ou o desenho, mas realmente pela cor. A cor atrai ele, né? Então, e se aquela pessoa tem realmente aquela necessidade daquilo, então ela vai realmente ser atraída a essa cor, tá bom? Então, essas reações são muito importantes de que vocês pensem no momento que vocês forem criar aí as suas artes, as suas paletas, tá bom? Quero compartilhar daqui a pouco também para vocês algumas ferramentas que é onde vocês utilizam para fazer as suas paletas. Então, são opções bem legais e aí eu vou deixar como sugestão e aí vocês fazem depois a pesquisa com calma. E aí, por quê? Para vocês fazerem a pesquisa, para que vocês percebam qual que é a ferramenta que melhor vocês se adaptam, tá? Porque muitas vezes o que é bom pra mim não é bom pra você. Então você vai, nossa, aqui eu achei muito mais prático. Tem algumas ferramentas, inclusive, eu não sei se essas que eu vou passar hoje é assim, porque tem uma que eu acabei esquecendo o nome que eu normalmente uso, né? Mas tem uma que é bem mais prática. Você consegue até tirar o PDF aí da paleta que você escolheu, você consegue baixar aí para você ter arquivado alguma área do seu computador e depois possivelmente você venha consultar, porque as cores, gente, elas têm códigos, né? Então é importante, se você, por exemplo, utiliza o Canva, tem um site específico só para paletas de cores do Canva, tá? Então daí, você, por exemplo, tá ali trabalhando com a sua arte, você vai lá, opta por aquela cor, vem direto no Canva e até acho que inclusive eu fiz isso com a Alice, né? Ela tava também bem no comecinho para mexer com algumas cores aí do perfil dela, e aí a gente fez isso daí, né? Pegou alguns números, que são aqueles códigos das cores, e aí você joga lá no Canva e aparece certinho aquela cor que você precisa, tá bom? Lembrando que normalmente é bom você utilizar 2 cores, né? Porque aquelas 2 cores vai ficar muito fixa na mente do seu seguidor, do seu cliente. Agora, a terceira, no caso, seria o branco. O branco você pode usar em tudo, né? Então, ele vai usar, inclusive, para fazer essa questão do contraste que eu falei. Então, você usa 2 cores escuras, né? Por exemplo, que nem eu uso o laranja um pouquinho mais forte e o verde um pouco mais escuro também. Então, o branquinho é natural você utilizar. Automaticamente, ele vai fazer o papel da terceira cor, tá?
Fica muito mais prático. Agora tem gente que utiliza o preto, né? Então o preto ela vai utilizar, por exemplo, outra cor, seja aí o dourado, seja aí o cinza, o branco mesmo, tá? O vermelho. Então ela vai muito diferenciando, então fica bem legal. Até se eu falar aqui algumas cores, vocês vão lembrar, inclusive, de alguns perfis que utilizam essas cores, né? Tem pessoas que utilizam todo o fundo preto, então né, ela coloca só aquela frase em branco. Ou aquele fundo branco e só as letras ali em preto, tá? Então é fácil de notar alguns perfis. Isso vai definir também, por exemplo, alguns perfis eles trabalham de forma ordenada, né? Tudo organizadinho, em formato de xadrez, alguns naquela diagonal, sabe? Alguns é meio um pouco mais bagunçado. Até uma época eu tava trabalhando um pouco meio no sentido xadrez aqui no meu perfil, né? Eu postava, por exemplo, a mensagem do dia, aí depois vinha, por exemplo, uma frase, depois a live. Então ia intercalando. Se você batesse o olho, você conseguia enxergar um xadrez, tá? Dava, por exemplo, como se fosse preto e branco, né? Então é muito interessante que vocês pensem em tudo isso, tá? A Alice falou aqui, ó. Já estou pensando na cor da capa do meu livro. Muito boas essas dicas. Isso, que essa é a ideia mesmo. Eu falei, nossa, por que eu não trago uma live falando de cores, né? Eu lembro que eu já fiz uma vez esse estudo de psicologia, mas fazia muito tempo. E eu fiz um resgate, né, desses conhecimentos. E por que não deixar gravado aqui no perfil? Porque vai ajudar todos vocês que já estão aí encaminhados nos seus projetos ou que vocês fizeram talvez um projeto e ficaram pensando, né? Será que eu não posso melhorar esse projeto? Tá? Então vai servir para você também, tá? Então essas cores elas podem ser combinadas e vai fazer com que converta aí o seu cliente a de fato a consumir o seu produto, a comprar alguma coisa que você oferece, tá bom? Então é importante que vocês pensem em tudo isso. Lembrando também que as cores elas podem gerar emoções diferentes, como eu falei aqui, né? Dentre elas aí a raiva, até esqueci de falar, tem mais duas. A raiva, o medo, a tristeza, o nojo, a surpresa, né? Que é aquela surpresinha que você deixa no final da live. A curiosidade que você vai despertando o tempo todo ali no storytelling, contando alguma coisa pra pessoa. E vai despertando a curiosidade. Ó, daqui a pouco eu já falo, mais uns minutinhos, né? Ah, só amanhã que eu vou entregar. Sabe aquelas pessoas que abrem carrinho? Elas falam assim, olha, só na segunda-feira vocês vão saber o desconto que eu vou dar do meu produto. Então você fica aquela curiosidade, né? Ó, só daí joga o gatilho. Olha, eu vou abrir aí às 8 horas da manhã as inscrições e vou deixar até às 10 aí com desconto total. Então a pessoa já fica ali com aquela curiosidade, com aquela surpresa, o coração acelerado para chegar logo a hora e comprar aquele produto. Aí também tem a aceitação e a alegria, né? Porque a gente não falou da alegria. Falamos somente da tristeza, agora sim, tá? Então, as cores, elas podem gerar essas emoções diferentes, sendo elas positiva ou negativa, tá? Então, por isso que é bom vocês conhecerem, senão talvez vocês estão passando uma mensagem negativa, tá? É a mesma coisa de eu chegar aqui, eu sou uma pessoa super alegre, por exemplo. Aí eu chegar aqui meio triste. Vocês vão perceber na hora, entendeu? Ah, aconteceu alguma coisa com ela. Então vocês vão conseguir até definir. Ou por exemplo, falar assim, nossa, aconteceu tal coisa. Ou, por exemplo, você tá num ambiente de trabalho, chega alguém e você percebe, né? Que a gente sente, né, que aquela pessoa não tá bem. E aí você chega a conversar com ela. Aconteceu alguma coisa? Tá? Então é muito perceptível, tá bom? Então essas emoções, elas estão aí à flor da pele muitas vezes e elas estão escancaradas, né? Então é muito importante que vocês percebam tudo isso, tá? Aí, por exemplo, na hora que você vender um produto pro seu cliente, você percebe também pelo rosto dele. Será que ele ficou feliz com aquela compra? Ou será que eu empurrei aquela compra, né, e ele só comprou porque ficou com dó de mim? Tá? Então é muito importante que vocês tenham essa certeza, até porque é uma métrica, né, para que vocês tenham aí, nossa, a pessoa saiu totalmente satisfeita. E aí vocês podem também utilizar ferramentas, né, aquelas ferramentas que a pessoa de satisfação, né? Aí fazer aquelas perguntinhas ou até mesmo um forms para saber se a pessoa realmente gostou do seu produto, né? Até, por exemplo, algumas viagens que a gente faz, tem alguns ônibus, algumas excursões que a gente faz também. Sempre ali o motorista traz uma cartinha aí da empresa pra gente fazer realmente essa pesquisa de satisfação. Isso, lembrei, pesquisa de satisfação. Vocês podem pesquisar também na internet, tem vários modelinhos, tá bom? Com as perguntas, inclusive, que vocês vão fazer, que sejam assertivas, com certeza, para esses clientes, se eles gostaram realmente do seu atendimento, daquilo que você ofertou. Então é muito importante, tá bom? Então, existem sites, como eu falei, a gente já vai compartilhar, tá bom? Que fala sobre essas paletas.
Então, vou falar aqui de algumas cores, então a gente calcula aí. As cores, elas são primárias, tá? Então as primárias, aí aqui eu não vou ter o desenho pra mostrar pra vocês, mas deixo como tarefa pra vocês pesquisarem e olharem visualmente, tá? Porque olhando visualmente vocês vão falar assim, nossa, por que a Dani falou que aquelas cores eram primárias ou secundárias, terciárias? Então vocês olhando o desenho, fica muito nítido vocês perceberem por que elas são primárias ou secundárias, tá? Então as primárias aí elas se encaixam aí no azul escuro, tá? Que é as cores mais comuns, né? O amarelo e o vermelho, tá? E aí depois vocês podem olhar lá no desenho e ficar bem mais tranquilo. As cores secundárias, entra aí o roxo, o verde e o laranja, tá? Secundárias. As terciárias, entra o roxo, o verde e o laranja, tá? Quase parecido, né? Acho que parece que até é o mesmo, né? Acho que deve ser um roxo um pouquinho mais claro, né? Aí aqui os complementares, é o verde e o amarelo. Tá? Então é de uma ponta e da ponta de cima da ponta de baixo. Mais ou menos isso o desenho que tava lá. Tá? As análogas é o roxo, né? Até aqui eu destaquei que tem 3 tons ali, tá? Então é o escuro e o claro, tá bom? As análogas. E a tríade, no caso aqui, essa análoga é aquelas cores assim, por exemplo, é um rosa escuro, um rosa um pouquinho mais claro e um pouquinho mais clarinho, tá? Então são análogas. Elas estão ali uma do lado da outra. Essas complementares que eu falei é o contrário, né? Tipo, o vermelho tá aqui e o verde tá aqui embaixo, tá? Então, pelo desenho fica mais fácil de ver. Aí temos também a tríade, né? Que aqui fala o azul claro, o roxo e o amarelo escuro, tá bom? Aí tem as semi-complementares. Vermelho, azul claro e o verde claro. E a tetraédricas, essa é mais difícil de falar. Tetraédricas, que é a vermelha, o vinho. Eu coloquei vinho, mas é muito parecido com o roxo, acho que é parecido com o violeta também. O verde e o amarelo, tá? Aí em quadrado, que é laranja, verde, roxo e vermelho. Aí vocês olhando depois o desenho, vocês vão perceber com essa diferença que eu falei aqui, tá? A Alice dando risada. Tá, vamos lá. Aí tem as ferramentas pra ajudar vocês aí na paleta de cor. E anota aí, gente, ó. Não sei se você... Porque é umas palavrinhas um pouco mais inglês aqui, né? É o Adobe Color, acho que fala assim, né, gente? Adobe Color, tá? O Flat Design, o Color Code, a maioria tem Color, né? O Colorzilla, tá? Escreve tudo junto. O Color Theme Design também, né? Color Theme Design. O Color Lovers. E um que assim que eu quero que vocês anotem para não esquecer mais é o Canva Colors, tá? Que é esse que eu falei, que vocês podem pesquisar. E aí tem aqueles códigozinhos que fica fácil, porque daí você vai direto no aplicativo e vai encontrar certinho aquele código, tá bom? Então é isso, são essas ferramentinhas, tá? Aí tem as cores que estimulam a gente fazer realmente essas escolhas certas. Então aqui agora, gente, eu vou trazer alguns significados, vou falar um pouco mais devagar para que vocês anotem e vai estar ligado inclusive às emoções. Aí depois na sequência eu vou compartilhar uma outra parte. Talvez seja um pouco semelhante ao que eu vou falar aqui agora, mas numa outra perspectiva. Talvez repita alguma palavrinha ou outra para que ajude vocês a lembrarem melhor aí das cores, tá bom? Então nós temos aí o vermelho. Quando vocês pensam em vermelho, o que vocês pensam? Vai falando aí pra mim o que vocês acham aí do vermelho. Ó, aqui fala aqui, eu anotei algumas palavras, tá? Mas tem muito mais significado, tá bom? Senão a gente ia ficar aqui a noite inteira falando, tá? Então eu anotei algumas assim que eu achei que entra em mais destaque, né? Até a Alice colocou aqui os coraçõezinhos vermelhos, né? Então você já deduz o que o vermelho transmite, né? Entre eles tem a raiva, né? Você pode ver que tem vários desenhinhos que são vermelhos aí, que tá simbolizando a raiva, né? O amor, a paixão, né? A fome também, né? A gente falou aqui de algumas empresas aí também que vendem lanche, alguma coisa assim. Depois também vou falar aqui embaixo, tá bom? Aqui é mais agora as emoções, né? Depois também vou compartilhar algumas empresas que trazem essas cores aí. Isso, Alice, isso mesmo, amor. Algumas empresas que trazem essas cores e vocês vão lembrar rapidamente, tá? Eu lembro uma aula que eu tava fazendo em gestão empresarial, acho que não, era administração, técnico em administração. E eu lembro que a professora falava das cores. Ela falava que vocês nunca mais vão esquecer dessa marca por conta do que eu acabei de explicar pra vocês. E é verdade, ficava ali registrado, né? Porque as cores é a primeira coisa que você vê, né? Então você bate o olho e você já, opa, tá amarelo, tá roxo, tá verde, sabe? Então você já percebe automaticamente, é muito visual.
né? Nosso olho, ele já capta muito rápido, né, gente? Até porque a gente consegue ter, assim, uma certa distância na nossa visão e vai direto na nossa retina ali e já registra na memória, né? Tá, então o vermelho tem a raiva, o amor, a paixão, a fome, como eu falei, tem essa coisa que desperta mesmo essa vontade de comer, tá? O desejo, a energia, a força e o poder. Eu destaquei aqui mais assim, o amor, né? A fome, a força e o poder, tá? Então eu destaquei essas. E também o perigo, né? Muitos símbolos aí que a gente vê de umas caveirinhas, né? Que fala de perigo mesmo, né? Para que você não chegue até aquele local que tem risco de morte muitas vezes ali, tá bom? Até inclusive os bombeiros, né? Lembrei agora deles. Os bombeiros utilizam a cor vermelha, né? Pra realmente aquele alerta, né? Alerta, né? Que nós falamos na live de ontem. Então o medo também, a gente pode considerar que ele é vermelho. Ele dá um alerta pra gente aí. O rosa, gente. O rosa é o que eu tô usando um pouquinho do rosa aqui hoje, né? Então é amor, inocência, né? O que vocês vão lembrar aí de inocência, né? Aquelas lojinhas, inclusive, de bebês, né? Sempre tem aqueles tons bem clarinhos, rosinhas, né? Saúde, leveza, tá? Delicadeza e um que a gente vê muito aqui também utilizando essa cor rosa é as pessoas que falam para mulheres, né? Que é a parte da feminilidade, tá? Então, tudo que é feminino, né? Falo pro público feminino, normalmente utilizam rosinha, um tonzinho mais claro, que fica realmente uma cor leve, suave e, de fato, transmite aí a delicadeza mesmo, né? Aí temos o amarelo, até a gente falou agora de pouco com a Cláudia, né? Tava utilizando o fundo aí da foto amarelo, né? O amarelo, ele lembra muito aí, ele remete mesmo à sabedoria, tá? O conhecimento e também a alegria, né? Muitas vezes você vai no lugar assim, tem muita cor amarela, com certeza quer transparecer e passar pra você a alegria, tá bom? E também a gente vê aí a lâmpada, né? Sempre a gente vê aquela lâmpadazinha aí nos stories ou alguma arte que vocês veem, porque imaginação, tá? Até porque a luz, né? A luz é amarelinha, né? Então o sol também é amarelo. Então olha que interessante, né? E irradia, né? Então lembra muito da questão da alegria, imaginação e também esperança, tá? Algumas outras cores também vão repetir alguma dessas emoções. Aí o que acontece? Por isso que a gente falou das combinações. Então você vai combinar, olha, eu quero falar de alegria e também de equilíbrio, que é o que a gente vai falar agora aqui no laranja. Então você junta as duas, sabe? Então aí você vai conseguir transmitir aquela mensagem aí na íntegra, né? Com as duas coisas. Eu quero transmitir uma que tá lá no rosa e a outra que tá aqui no verde, tá? Então você vai intercalando. Lembrando que aquelas ferramentas que vocês vão fazer sobre a paleta de cores, elas vão te dar sugestões de estudos, então voltada para esses estudos e facilita aí, nossa, agora que eu percebi que essa cor combina com essa, então você não precisa ficar também lutando muito para tentar entender aí, nossa, será que combina ou não? A própria ferramenta já vai te dizer isso, tá bom? Então é bem bacana, ela vai sugerindo ali, você vai girando realmente uma paleta, né? Você vai girando ali e ela vai fazendo as combinações, seja aí secundária, terciária, tá bom? Aquelas complementares, por isso que eu falo que daí tem as opções, que é ou é 2 cores, ou 3 cores, ou 4 cores, que é aquela quadrado que a gente falou. Daí entra 4 cores, tá? Tem muitos perfis, inclusive, aqui que eu percebo. Se eu não me engano, a da Keila Neves, ela usa mais de... Acho que ela usa umas 4 cores no perfil, tá? E ficou bem bacana. Então ela fez uma combinação muito legal. Porque não adianta você usar... Aí eu lembro também, parece que o Yeser, ele usava bastante cores também. E tá tudo bem, sabe? Então, só que o diferencial dele, ele utiliza ali o lettering, né? Às vezes ele muda um pouco, depois ele volta. Apesar de utilizar várias cores, você olha o lettering que ele utiliza e você já remete à pessoa. Nossa, esse aqui é do Yeser. Aí você olha, por exemplo, as postagens da Keila Neves, né? Tem ali, sempre ela coloca um passarinho, ela coloca tipo uns recortes, né? Recentemente ela tinha mudado a paleta dela. E o formato também ali, o design, né? Alguns papeizinhos rasgados no canto. Sabe, aquelas letras todas coloridas, né? Todas diferenciadas. Então aí você bate o olho naquela arte, ou bate o olho naquela cor e você fala, esse aqui é de fulano, esse daqui é de cicrano. Olha, isso aqui é tal marca. Ou, por exemplo, você só olha de longe, assim, uma cor e você já lembra também, tá? Então, por isso que é importante saber esses estudos pra facilitar aí, tá bom? E aí vemos pro laranja, né? O laranja, inclusive, que eu utilizo, tá?
Aí transmite energia, equilíbrio, humor, né? Muito utilizado para humor, entusiasmo e também expansão, tá? Então bem bacana essas cores. Aí, por exemplo, eu quero falar muito de entusiasmo ou energia. Então, equilíbrio, por exemplo. Então, você escolhe aí o laranja, tá bom? Depois, talvez você mude de opinião, que é que eu fiquei meio em dúvida nessa questão do laranja. No final, vocês vão saber por quê. Tá? Então, aí temos o verde. O verde vai remeter à cura, à calma, né? É uma coisa saudável também, vai remeter. Tudo isso daí, viu, gente? Então, é bem bacana. A perseverança e também uma coisa que me chamou a atenção foi o orgulho. Eu falei, nossa, o orgulho no verde, achei meio estranho, né? Mas o estudo diz isso. Até porque eu falei, né, que às vezes tem palavras que vai repetir numa cor e vai repetir na outra também, tá? Então, o azul lembra a fé, né? Até eu achei que fosse outra cor, mas também lembra a fé, a espiritualidade. Uma coisa que eu sempre lembrava do azul é a questão da confiança, tá? Quando a pessoa usa o azul, seja aí na sua marca, nas suas postagens, é porque ela quer transmitir, sim, a questão da confiança, da lealdade e também admirem que, olha, a paz, também transmite a paz, a segurança. E se vocês observarem, depois também vou compartilhar as empresas que utilizam essas cores, é muito voltado para a tecnologia. Você pode ver que várias empresas utilizam realmente o azul, tá? Aí temos o roxo violeta, né? Ou violeta. Realeza, né? Então você vai lembrar da realeza, também da espiritualidade, tá? E a questão aí do misterioso, né? Você pode ver que vários filmes aí, várias postagens, até mesmo livros, né? Causam mistério com essa cor roxo ou violeta. E luto também, gente, né? O pessoal também usa bastante aí nessa questão do luto. Aí temos o marrom. O marrom a gente quase não vê muito, né? Mas quando se utiliza, ele está ligado realmente com a terra, o conforto, né? Tem muitos sofás aí. Olha que eu pensei agora, gente. Tem muitos sofás que são marrons, não é verdade? Não sei se o seu sofá aí é marrom ou é outra cor, mas a maioria, gente. Resistência, então lembra alguma coisa forte. Se estamos falando da terra, estamos falando de resistência, porque imagina, né? Debaixo de nós tem muita terra. Então essa terra debaixo de nós está resistindo a todas as construções que estão em cima dela, né? A confiabilidade também. Então, se você olhar o marrom aí, você pode realmente confiar. É o que eles querem transmitir para você. A questão da confiança. É bem bacana esse daqui. Então, você vai lembrando, né? Se você tiver dificuldade em saber esses significados, é só você lembrar e olhar para sua casa e perceber, por exemplo, os móveis, a maioria são marrons, né? A maioria, porque realmente vem na natureza, algo na madeira, resistente, né? E traz também muita essa questão da confiabilidade, né? Porque às vezes você compra um armário, por exemplo, e tá assim, né, ruim, então pelo menos você olha, vê se não tá estragado e tal, tá? Então lembra muito essa questão da confiabilidade, tá? E aí partimos para o preto. O preto, que eu falei, muitas pessoas utilizam, tá? E é muito comum aqui na rede social as pessoas utilizarem, tá? Muitos players do mercado utilizam, tá? Então lembra sofisticação, né? A riqueza, poder também e formalidade, tá? A Alice falou, o perfil dele é bem colorido, muito show. Isso, do Yeser, você falou, né? Isso, bem colorido. Então, mas ele destaca, né? Porque ele também tem a forma dele de publicações que realmente vale muito a pena acompanhar, né? Um projeto bem bacana dele lá, né? Os conteúdos que nos ajudam aqui nas redes sociais, né? Tá? Então, o preto é sofisticação, riqueza, poder e também a questão da formalidade, tá? Você pode ver as pessoas que utilizam ternos aí, a maioria dos ternos são pretos, né, gente? Bem elegantes, né? Todos aí bem organizados aí para essas reuniões e eles se reúnem dessa forma. Raramente você vê alguém ali que tá utilizando um cinzas. Tem também, né? Que é o que a gente vai falar daqui a pouco, prata, né? Ou prata também, né? Então é bem legal, tá? O branco, gente, lembra o quê? Pureza, proteção, a paz também, eu não coloquei aqui, mas lembra a paz, limpeza e simplicidade. Então, se você vê o branquinho, realmente é o simples, é o básico, né? Como você fala aí, vai utilizar uma roupa, tem que ter o pretinho básico e o branquinho básico, né? Para que você utilize aí, combina com tudo e também dá aquele contraste, como eu falei no comecinho da aula. Aí temos o prata. O prata vai lembrar o glamour, né? Como eu falei, é uma coisa também elegante. É natural, né? O elegante, a riqueza também. E aqui cai muito também no tecnológico. Até não sei vocês, mas o meu notebook é prata. Então, lembra realmente a tecnologia,
tá? Então eles vão utilizar ou o preto ou o prata. A maioria dos computadores são essas cores. Eu não sei se agora como que tá o mercado, mas raramente você vê algum computador colorido, né? Só se for uma inovação. Ou tem algum adesivo, alguma coisa, mas sempre são essas duas cores, tá bom? Aí temos o ouro. O ouro é o mais fácil de você perceber, que ele vai lembrar a questão da preciosidade, a riqueza e grandeza também, tá? Então, as coroas de reis mesmo e rainhas são a cor ouro, tá? Então é fácil você lembrar. Essa questão do prata também, que eu falei aqui, muitos carros, né? Muitas pessoas gostam de cor prata, tá? Até eu posso falar, né, que esse cinza aqui também é um prata, então ele dá um tom também de elegância e naturalidade, tá bom? Uma cor também que combina com tudo, são cores aí também neutras, né, então fica fácil de vocês utilizar. Até aqui vocês têm alguma dúvida? Temos mais uma partinha da aula, eu vou falar novamente das cores, tá? Só que agora numa outra pegada, tá? Um que ela realmente estimula, tá bom? Ninguém falou mais nada, então vamos continuar. Ó, o vermelho, agora eu vou começar novamente a sequência aqui. O vermelho, se você for pensar, tem aí as marcas Coca-Cola, né? Que é a questão também, tá ligada à questão da alimentação, né? O Burger King e o McDonald's que eu tinha falado pra vocês. O McDonald's utiliza o vermelho e também o amarelo, né? Então você olha o M lá, você já enxerga, ali tem o McDonald's, né? Então você vai chegar lá, tá? O Burger King também, né? Que são lanches aí que você... fast food, né? Que você compra. E a Coca-Cola também, né? Tem aí o vermelho que destaca também no mercado, tá? E a fome, né, gente? Então, é uma cor quente e vai estimular o quê? A ação. A ação de você realmente comprar e você é atraído por aquela cor, tá? É assim, é uma cor um pouco mais agressiva, tá? E ela sempre vai também remeter à urgência, tá? Então, você vê alguma coisa vermelho, como eu falei, dos bombeiros, aqueles encanamentos, até inclusive quando eu levo minha filha na creche, eu sempre observo, né? Tem uns encanamentos ali que, se acaso precisar, né, acontecer alguma coisa, assim, esses riscos que tem de incêndio, é tudo pintado em vermelho. Aí tem umas partes assim, que é aquela parte que você precisa acessar o chão, tem também ali, são cores vermelhas, e também tem alguns que são azuis. Então, ou seja, se o bombeiro chegar até o local para fazer um resgate, alguma coisa para apagar um incêndio, ele já vai direto naquelas cores, então aí fica fácil dele perceber aonde é que ele precisa utilizar, né? Olha, aqui eu preciso para colocar a mangueira, para eu poder colocar, né, para sair a água. Então é muito interessante vocês perceberem isso, tá? Os extintores também são vermelhos, né? Tudo para chamar nossa atenção e para mostrar questão de perigo, de alerta, tá bom? Comecem a reparar agora aí, acredito que amanhã vocês vão começar a observar tudo ao redor de vocês. Nossa, a Dani falou realmente aquela cor e eu não tinha prestado atenção, então isso realmente vai interferir muito aí no entendimento de vocês, tá? O laranja é muito utilizado para anúncios. Nossa, quando você vai sair aí na rua, tá cheio de anúncios e de fato o laranja é vibrante, né? Então ele vibra aí no seu olhar, desperta também o ânimo, tá? E a criatividade, como eu falei, tá? E na atração do consumidor, ou seja, às vezes o pessoal também utiliza naqueles botões de ação, né, que você precisa clicar, compre aqui, compre agora, sabe, quero adquirir, aqueles botões que você precisa clicar, utiliza muito também, tá? E dá esse desejo de ação, tá? A pessoa vai reagir àquilo, tá? E ele é um pouco menos agressivo que o vermelho, tá? Então, por isso que às vezes o laranja é até mais aceito que o vermelho aí no mercado para algumas ações, tá bom? Inclusive aqui eu marquei, né? A Amazon, né, tem aquele símbolo dela também, a parte de baixo ali é a laranjinha, tá bom? Tem outras empresas também aí que vocês podem depois citar aí, né? Tá? Então, por exemplo, a Fanta, né? A Fanta é laranja, tá? Então tá ali, depois também tem a Fanta uva, né? Que daí já é o roxo, tá? Aí vai mudando de cor. Mas são cores que você consegue lembrar aí. Se você tiver dificuldade em lembrar significados, comece a lembrar aí os objetos, as marcas, para facilitar o entendimento de vocês. Nossa, a Amazon mesmo, ela tem muita criatividade, é uma empresa muito inovadora, inclusive, né? Tem uma tecnologia de ponta lá. E com certeza é uma empresa muito jovial, né? Até quando eu lia falava muito isso, né? Essas empresas que são mais joviais, elas trazem realmente essa cor laranja contida nelas, tá? Então, o amarelo, gente, o amarelo, ele tem assim um poder de estimular de fato o apetite, tá? Então, se você estiver aí com fome,
evita passar perto do amarelo, que vai dar muito apetite, tá bom? O outro vermelho é da fome mesmo, né? Mas o amarelo vai estimular, de fato, você vai ter mais apetite, tá bom? Só que normalmente ele está junto com o vermelho, tá? E separado, no caso, ele já vai cair pro otimismo, né? O cuidado, a atenção, é você parar aí na frente do semáforo, né? E quando você vê aquele amarelinho, você realmente já precisa ir desacelerar o seu carro, né? Porque fica bem perigoso atravessar, né? Depois já cai pro vermelho, aí você já tem que parar. E se você não parar, com certeza a multa vem aí no final do mês, né? Tá? Então aqui o amarelo também, ele é utilizado muito nas CTAs, né? Nas chamadas para ação, né? Clique aqui, acesse, entre aqui no grupo, sabe? Essas coisas, né? Tá? Até eu destaquei aqui, né, que o amarelo, né, é a marca Ferrari, né? Que a gente comentou aqui, né, gente? O amarelo também transmite essa questão da imaginação, né, da alegria, conhecimento, sabedoria. Então a marca Ferrari, ela quer transmitir isso também, né? Tá? Aí caímos para o verde. O verde, gente, só de você olhar para o verde, você pode até lembrar, por exemplo, na sua salada que você come aí no almoço, tá? É a natureza, meio ambiente, tá? É mais essa parte ecológica. Se ela é verde, é da natureza e meio ambiente, você já pode pensar calma, equilíbrio, tá bom? Quantas pessoas gostam de ter contato com a natureza e de fato é muito importante para a nossa saúde, né? Até se você faz aí a sua caminhada, o seu exercício físico, eu sei que muitas pessoas, por conta da correria, acabam indo numa academia. E numa academia você perde esse contato com a natureza, com o meio ambiente, com os pássaros, né? Com as árvores, né? Com aquele ar mesmo que você vê que é bem puro de você respirar. Então é muito importante que você tenha esse contato, né, até para você melhorar aí o seu bem-estar, até muitas vezes a sua saúde que está um pouco crítica. Então essa caminhada num lugar mais aberto, né, vai te ajudar nesse processo, tá bom? Vai te acalmar aí também e dar mais equilíbrio, tá bom? Inclusive os chás, né? Os chás são todos verdinhos, porque traz realmente as folhas, é da natureza, tá bom? E aqui a gente pode destacar o verde para as lojas, né? Muitas lojas e hospitais também utilizam essa cor, tá? Até porque aqui eu marquei, né? Ela traz mais coerência e algumas também empresas também utilizam na parte de negociação. Então ajuda mais, né? Para você ter essa coerência, né? Saber realmente negociar e não deixar a pessoa confusa. Porque imagina você chegar, fazer uma negociação com alguém e a pessoa não entender nada do que você falou. Então o verde vai estimular realmente essa coesão aí entre as partes que vão negociar, tá? Até eu marquei aqui, né? O Animal Planet utiliza o verde e também uma conhecidíssima aqui de vocês, o Spotify, tá? Que é aquela parte lá de músicas também, então que eles querem trazer equilíbrio, calma, porque também vai mexer com a música, né? E quantas músicas que tem. Até eu gosto de ouvir também um fundinho musical quando eu faço as minhas lives, né? Às vezes acontece de parar aqui, mas estava tocando agora há pouco. Pra me acalmar, pra me tranquilizar e pra me deixar um pouco mais segura também nas lives. Isso ajuda muito. Isso eu faço desde a primeira live e tem dado muito certo. Então se vocês não fazem, coloquem na prática aí também que vai ajudar bastante, tá? Aí caímos aqui para o azul claro. O azul claro, gente, ele transmite aí a higiene, tá? O frescor. Ele também estimula a criatividade. Eu fiquei impactada na hora que eu vi do azul, porque eu achava que era mais ali o amarelo, o laranja que estimulava, mas ele também faz isso, tá? E também, gente, ele também estimula aí o sucesso e a conquista, tá? O azul clarinho, tá? Já o azul escuro, ele já transmite poder, como a gente já falou ali em cima, a confiança, e está muito voltado aí para o mundo corporativo. Até quando eu estava fazendo esse roteiro, eu lembrei rapidamente aí da Caixa Econômica Federal, né? Que é onde as pessoas depositam o seu dinheiro ali, né? Nos bancos. Então a maioria ali é azul também, para demonstrar realmente essa segurança, essa confiança, porque é um lugar onde você vai depositar o seu dinheiro realmente, aquilo que você tem aí do mês, ou até mesmo as empresas já depositam diretamente lá, só para você depois ir tirar, né? Ah lá, a Cláudia falou, irei trocar o fundo para o azul. É verdade. Entendeu? Então, ele transmite muito essa questão do sucesso e a confiança. É isso mesmo, tá? Então, o azul escuro é o poder, a confiança, o mundo corporativo, né? Olha que legal, gente. Isso aqui eu achei que valia a pena falar pra vocês.
O azul escuro também, ele estimula o pensamento criativo, não, pensamento crítico. Tá? Até se estava estudando sobre isso e falava, o pensamento crítico é você realmente questionar aquilo que você está ouvindo. Será que de fato isso é verdade? Né? Então eu preciso buscar mais informações, tá? Então você vai ter esse pensamento mais crítico aí, tá? Aqui eu coloquei em destaque, como eu falei que é voltado muito para as empresas aí, para o mundo corporativo, tem aquela empresa HP, né? No caso que é das impressoras. Não sei se vocês têm aí alguma impressora HP. Também a marca Dell, né? Os computadores são excelentes dessa marca, realmente transmite muita confiança. São um pouquinho aí um valor, um ticket mais alto mesmo, mas compensa e vale muito a pena, tá? Aí tem também aqui, ó, Oral-B, né? Que é um azul também clarinho. Realmente eu só utilizo a escova dental Oral-B. Eu acho muito boa. Realmente ela é bem durável também. E é uma coisa de confiança que você compra realmente. Até os dentistas recomendam mais essa marca de escova, né? Tá? Escova de dente. Aí partimos aqui pro rosa. Até eu coloquei aqui, não, roxo ou violeta. Ele estimula a imaginação, né? Então, e a criatividade também, e como eu já tinha falado, o mistério. E aí as empresas que trazem essas cores aqui tem a Yahoo, né? Que é no caso os e-mails que a gente acessa também tem a Yahoo. E uma que está voltando aí agora que é o Orkut, né? Lembro se vocês, não sei se vocês já tiveram o Orkut, eu lembro que bem lá no comecinho já tive uma vez, depois acabei abandonando essa rede social. E só vim ter rede social de fato agora a partir do ano passado, né? Eu comecei aqui também no Instagram, aí o WhatsApp acho que eu comecei a ter um ano antes, né, porque eu tava na faculdade, mas a gente começou a entrar um pouquinho mais. Boa noite, Joaquim, seja bem-vindo. Tá, então, e os spas também, as clínicas, né, onde você vai aí também pra relaxar também, aqui ó, mistério, estimula também, né, pra você relaxar um pouco mais aí, fazer a sua massagem, então, eles utilizam muito essa cor roxinha também. Que a gente tinha falado, né, da questão da espiritualidade. Aqui nesse outro comentário já não tá falando da espiritualidade, mas então você utiliza também essa parte roxinha. Inclusive o roxo, gente, o violeta, muitos terapeutas utilizam essa cor. Eu sempre percebo aqui nos perfis, né, que eles focam bastante nessa cor, tá? Aí temos também o marrom, como eu tinha falado, né? O marrom, ele está muito voltado para aqueles produtos rústicos, né? Como eu falei, de madeira, né? Essas mesas, alguns produtos realmente que as pessoas fazem, acho que tá voltado mais pra madeira mesmo, né? Os designs de interiores, tá? Produtos gourmet também. Então são coisas assim, como eu falei, o marrom também ele transmite essa confiabilidade, conforto, tá? Também bacana vocês utilizarem aí. Eu não coloquei nenhuma marca aqui, mas se vocês souberem alguma, vocês podem me falar aqui, tá? Não tinha nenhum destaque aqui pra eu falar. Aí temos o rosa. As marcas femininas, né, como a gente falou, as lojinhas infantis utilizam muito essa cor rosinha e também comércio de doce, né, que vai estimular muito aí, normalmente é engraçado, né, eles estimulam tanto as crianças a comer doce e na verdade as crianças não poderiam comer doces, né, principalmente aí no comecinho dos seus anos de vida aí, né, o doce a gente precisa controlar, mas é muito utilizado aí nessas lojinhas, tá? Aí vamos para o branco. O branco, gente, como eu falei, ele é uma cor muito neutra e ele é utilizado também para fazer o contraste junto com o preto aí também. É uma cor fácil de combinar, né? Não fica uma coisa brega, como o pessoal fala, né? E traz o pensamento de competência. Olha que legal, gente. Leva também luminosidade nos botões de conversão. Sempre quando vocês verem esses botões para vocês clicarem para comprar algo, sempre vai ter um branquinho ali ao redor também. Uma coisa que eu percebo nas pessoas também, quando vocês fazem, por exemplo, a noite de Vânia, seja bem-vinda, quando vocês fazem também aquela arte, por exemplo, para vocês colocarem talvez no YouTube, que seja, a pessoa sempre coloca um contorno em volta, e normalmente é o branquinho, tá? Então dá essa questão de destaque também e luminosidade, tá? E esses botões de conversão que eu falei também, são aquelas landing page, que é aquelas páginas que você acessa. Por exemplo, se cadastra aqui no curso que vai acontecer tal dia. Aí você cai numa página, que é essa página de conversão, a landing page, tá? Ou também uma página de captura. E aí você faz todo o seu cadastro ali. Então vai ter aqueles botões e com certeza vai ter um branquinho ali, iluminando ali para que você tenha vontade realmente de clicar, de entrar, de acessar ali
e ir até o final daquele cadastro, tá? Porque muitas pessoas chegam até aquela página e não continuam dali. Ou simplesmente começa a cadastrar e não entra, por exemplo, num grupo de WhatsApp, que é essa a ideia, né? A pessoa depois cai numa página de obrigado. Aí, no caso, quem é web design já poderia explicar um pouquinho melhor até, gente, isso aí, porque eu sempre faço esses cadastros, então eu consigo visualizar realmente todo esse processo. Aí depois você cai aí no botãozinho do WhatsApp e você tá lá no grupo e pronto, você tá já com aquela sua inscrição feita e depois na sequência você vai receber um e-mail, né, confirmando aquele seu cadastro. Alguns pedem para você confirmar no e-mail, alguns só envia, tá tudo certo, você acabou de se cadastrar na semana tal, certo? Então, esse branquinho é muito utilizado aí. Aqui a Alice falou, tudo de criança é muito doce, muito corante e muito conservante. É isso mesmo, tá? É o que não é bom pra eles, faz muito mal e depois na vida adulta, né? Como a gente discutia aí no nosso grupo Fonte de Luz, né? Realmente vai refletir, tá bom? Aí o preto. O preto é a marca mais poderosa que tem, né? O neutro é a cor mais poderosa, quer dizer, também demonstra mistério. Se demonstra mistério, também demonstra medo, tá? Também te remete à curiosidade, que nem eu falei, algumas palavrinhas vão se repetir ao longo das cores, mas você pega aquilo que chama mais atenção. O que chama mais atenção no preto? É aquela cor de poder, poderosa, né? Mistério, tá? É uma cor sombria, né? A gente falava antes de escuridão, então é uma cor sombria, mas que se você colocar algo brilhante ali, vai dar o destaque, vai dar o contraste devido, certo? Aí também está remetendo à memória emocional. Olha que interessante, né? E aqui também é um tom, né, masculino e também pessoal. Você pode ver que a cor preta, ela é muito utilizada pelas mulheres, sim, mas pelos homens bem mais. E também algumas pessoas até eu vou colocar em destaque, porque sempre a gente entrega um pouquinho mais. Aí eu enxergo alguns exemplos, eu preciso falar, porque senão a gente fica até sentindo assim, por que eu não falei aquele exemplo, né? Muitas mulheres, inclusive, utilizam preto para se sentirem mais magras. E de fato, olha, parece até mágico, né? Porque a cor preta, quando você veste, parece que enxuga a barriga até, né? Até é interessante pensar, né? Então, é uma roupa de fato que nos ajuda aí nesse ponto, tá bom? Mas temos que perceber as nossas cores. Senão a gente, o preto também, até não tá marcado aqui, mas eu lembrei uma vez que eu estudei. O preto, inclusive, ele afasta um pouco, né? Ele tem esse poder de afastar as pessoas, tá? Então, se você gosta de estar no meio da multidão, evita um pouco usar o preto, tá? Porque ele vai afastar as pessoas e não vai atrair, tá? Porque ele não é uma cor quente. Já as cores vermelha, laranja, essas cores um pouco amarelo, né? Ele vai atrair as pessoas, tá bom? As pessoas vão começar a chegar mais perto de você, tá? O preto vai dar aquela distância ou aquela questão de a pessoa ser mais reservada, tá bom? A pessoa tá um pouco mais escondida ali, tá? Então, coloque aí na sua loja, na fachada da sua loja, cores de fato que vai atrair as pessoas, tá? E não afastar, tá bom? Então, a cor que vai dar um olhar assim que você fica, nossa, eu preciso sair correndo daqui, né? Fiquei com medo. Então, tá? Perceba aí. Aí vamos pra cor cinza. Aí o preto também, gente, ele é uma cor assim que, como eu já falei da questão do contraste, ele vai nos ajudar na questão da leitura das palavras, né? Por isso que a questão do contraste é muito importante, tá bom? O cinza, gente, no caso, é o preto mais o branco que se transformou no cinza, tá bom? Essa mistura aí, né? Dá uma sensação de solidez, tá? Sólido, né? De sólido, tá? Moderno e profissionalismo também, que transmite, tá? Então, por isso que eu falei na questão da tecnologia. Aí nós temos, por exemplo, a marca da Apple, né? É uma cor cinza e transmite de fato tecnologia, solidez, é uma marca que tá aí muito forte no mercado e todo mundo gosta aí dos produtos deles, tá bom? Então, como eu falei, estamos chegando já no final, eu vou comentar já qual que é a cor preferida dos homens e das mulheres, tá? Que eu prometi pra vocês. Não sei se vocês estão curiosos, mas pode ser que mude até alguns conceitos aí, tá? Então, gente, tudo vai depender de fato do objetivo que vocês querem aí para a empresa de vocês, para o projeto de vocês e para a estratégia que vocês estão fazendo aí no momento, tá bom? A Alice falou, por isso que a letra dos livros são pretas para ajudar na memorização. Isso mesmo, porque daí o que acontece? Até os lápis mesmo, tô aqui, acho que eu não tô com nenhum lápis aqui, mas os lápis mesmo, eles são pretos, né? Então,
Boa noite, Sidney. A maioria deles são pretos. Aí depois que vem um verdinho, um colorido, aí vai mudando muito essa questão das cores. Mas a maioria gente, tá? Que é uma cor assim mais neutra, né? Mais aí pra memória emocional. Olha que interessante que a Alice falou, né? Que às vezes você tá trabalhando com objetos que não estão deixando você ter uma memória melhor, por exemplo. Trabalhando, por exemplo, com roupas, até tem profissionais aqui que veem essa parte de estilo, né? Eu não vou lembrar o nome certinho agora, mas a pessoa que mexe com essa questão de estilo, ela faz essa leitura de você aí, tá? Através do seu cabelo, né? O seu cabelo muitas vezes natural. E olha aí o seu rosto, vê certinho qual que é a cor de fato que combina com a sua pele. Então ela vai te dar uma cartela de cores que é aquela de fato que vai... Você não fica proibido de usar as cores, tá? Mas aquelas cores de fato que vão combinar melhor, que você vai conseguir transmitir de fato essa mensagem, esse objetivo que você quer, como eu falei agora, tá? Então, muitas marcas utilizam essas cores pensando nessa psicologia, tá? Apresentações, pessoas que fazem muitas apresentações, coloca lá os seus slides, quais cores que você quer colocar ali e de fato vai contribuir para aquilo que você vai ensinar, tá? Então preste muita atenção nisso, tá? Materiais publicitários, tá? Por exemplo, se você for pensar, por exemplo, na cor do jornal. A cor do jornal é uma cor assim, ela remete muito a uma cor envelhecida, né? Não é nem um branco, não é nem um amarelo, mas é uma corzinha assim, meio cinza, meio envelhecida, tá? Então é interessante vocês pensarem o que significa cada coisa. Por exemplo, eu tenho aqui ó, o livro Cresça 1% ao dia, até depois eu vou passar uma frase que está dentro dele no finalzinho para vocês. É uma cor roxa, tá? Então o que significa isso? Ele quis transmitir o que aqui? É uma questão assim de ter muito conhecimento aqui, tá? Até eu ia falar espiritualidade, né? Mas o roxo, deixa eu recapitular aqui, é realmente essa questão do conhecimento. Deixa eu capturar aqui para vocês, ó. Espiritualidade e mistério, tá? Então, tá bem bacana essa... Estimula a imaginação e a criatividade também, tá? Então, o roxinho vai fazer isso com vocês também. E vocês veem que, ó, o branco tá aqui, né? Ele entra nessa questão do destaque também. É o contraste que eu falei. Não teria como ele colocar aqui, ó, cresça 1% ao dia na cor roxa também, tá? Então, não ia ficar bacana, tá? Aí você pega, por exemplo, aqui o livro da Camila Saraiva, né? Ela tem, inclusive, a paleta de cores dela, é o verdinho e o branco, tá? Então ela utiliza aqui, né? Viva a sua real identidade. Ela utiliza o verdinho e o branco e também a cor preta, né? Pra transmitir um pouco também de seriedade, de mistério também, tá? E se você olhar aí na diagramação, que é o que a gente tá folheando aqui, ó, tem bastante cores, ó, tá bem desenhado, né? Dentro também tá verde, tá preto, né, e branquinho também, tá? Então ela destaca muito essas cores, tá? Que ela quis transmitir aí, de fato, uma calma, falar sobre saúde mental, tá bom? Então, perseverança, tá? E aí tem, por exemplo, o meu livro aqui. O meu livro também é um pouco na questão da espiritualidade, também um dourado, tá? Transmite também, a gente falou de dourado. Deixa eu recapitular aqui o ouro, né? Preciosidade, riqueza, grandeza também, tá? E entra no amarelinho, né? Sabedoria, conhecimento, imaginação, porque eu também falo de escrita, tá bom? Então dá esse entendimento e também uma cor envelhecida, né? Que remete também, como eu já falei outra vez, coisas realmente da Bíblia, né? Como se fosse um pergaminho, tá bom? Então é bem bacana se vocês olharem os livros, o que de fato eles querem transmitir. Ah, eu quero colocar uma capa que vai transmitir pureza, né? Você vai colocar um branquinho. Se eu não me engano também, o livro aí da Luana Algriari, né, é Pureza Invisível. Ela coloca o desenho do coração, né, que é um vermelhinho assim, bem tom, bem clarinho, e o fundo é branco, né, porque ela quis transmitir pureza, tá vendo? Como fica mais fácil de entender, tá? Então a pessoa vai olhar pro livro e vai falar, eu sei o que esse livro está falando, tá? Então fica bem mais fácil, tá? Aí, a questão também de sites. Quantos sites nós vemos aí, várias cores, né? Então qual que é realmente a cor que vai destacar? Aí você está estudando, aparece aquele anúncio do seu lado, é alguma coisa que você pesquisou, ele fica rastreando ali, lembrando você daquele produto que você pesquisou. Então observem as cores das publicidades, das campanhas que aparecem para vocês, dos anúncios, tá? E também os blogs, né, também os sites e blogs, e os livros, como eu acabei de falar para vocês, tá? O que essas cores fazem?
de uma empresa para outra, de um negócio para outro e de um livro para outro. É um diferencial competitivo, tá? Porque as pessoas estão o tempo todo competindo e essas cores de fato vão trazer isso para elas, tá? Aqui mesmo no Instagram é fácil perceber essa questão da competitividade ou também desse diferencial. Um exemplo, eu utilizo, por exemplo, até por enquanto estava utilizando o verde escuro e o laranjinha e o branquinho para dar um contraste, tá? Mas vamos dizer que eu comece a colocar cores diferenciadas. Eu tô na fase tal agora. Acabei de entrar no lançamento de um produto, de um livro, de uma estratégia, de alguma mentoria, alguma coisa, e eu comecei a fazer postagens de outras cores. É porque eu tô passando por aquela fase. Reparem para vocês verem alguns perfis. Aí eles colocam aquela cor amarela e tal, um branco, um dourado. Agora eu quero falar, eu lembro até o Pablo fazia muito isso, faz muito isso, né? Agora eu vou falar muito da questão de realeza, né, de riqueza. Aí ele começou a colocar cores douradas, né? Até colocou, por exemplo, um trono lá, né? Então aí você, na hora você falava realmente, lembra a grandeza, a realeza, né? Aí depois, não, agora eu vou colocar, por exemplo, um verdinho, que ele tá falando agora da questão do Brasil. Então no verdinho ele vai destacando tudo, tá? Então olha como é interessante as cores, tá? Então a comunicação dele foi alterada porque agora ele está mudando o que ele está falando. E assim vice-versa. Aí tem época que é vermelho, tem época que é verde, tem época que é amarelo, tá? Mas sempre são duas cores que eles utilizam, porque dá um maior destaque, tá bom? Como eu falei, ajuda nessa comunicação que fica mais assertiva pro seu público. Por isso que é importante estudar, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a cor preferida aí dos homens? Vocês vão chocar, gente. É bem parecida com a da mulher. Impressionante, só que muda alguma coisinha, tá? Então a cor preferida dos homens normalmente se tiver homem aqui, tem aqui o Sidney entrou também. Falem realmente se essas cores são as suas cores preferidas. E vocês que são mulheres que estão aqui, falem realmente se essas cores são preferidas por você ou não, tá? Isso através desse estudo que foi feito, tá? É uma pesquisa geral, né? Então foi deduzido isso. Então a cor preferida dos homens é azul, o verde e o preto, tá? Então observe se você está utilizando muito azul, muito verde, muito preto aí, tá bom? Já a cor preferida pelas mulheres é o azul também, mas daí entra o roxo e o verde também. Olha que interessante, né? Então o azul e o verde são preferíveis tanto para os homens quanto para as mulheres. O que vai diferenciar de fato, Alice, vai ser o preto e o roxo, tá bom? Mas são também cores escuras, tá bom? Já a cor que desagrada as mulheres, choquem, gente, a cor que desagrada as mulheres, boa noite, Débora, seja bem-vinda, é a cor laranja. Olha só, gente, a cor laranja, o castanho e o cinzento, tá? Olha que interessante, né? Então hoje eu tô utilizando cinza, aí eu utilizo a minha cor laranja, falei, eu preciso mudar a minha paleta urgente, né? Então, mas isso é uma pesquisa que foi feita, tá? Então precisa realmente continuar testando para saber se isso é verídico ou não, tá? A cor que vai desagradar aos homens é a cor castanho, tá? O laranja também e o roxo. Olha que interessante, né? Então, é bem parecido aí, mas você precisa ficar atento aí o que cada um gosta ou não, tá? Lembrando que isso é uma pesquisa que foi feita, né? Pode ser que você não combinou com o que isso que foi falado aqui, tá bom? E aí depois também a gente pode finalizar aqui, ó. Tem a cor vinho, ela vai trazer um conceito de requinte, né? Você pode ver, por exemplo, as pessoas que gostam muito de tomar vinho, que tem aquelas garrafas todas chiques lá, normalmente é tudo, né, dessa cor vinho, as adegas, tudo, né? Então traz a questão do requinte, né? Não sei até alguns restaurantes como são, mas traz também esses temas vinho, tá? O preto vai remeter à sofisticação que a gente já falou. O laranja, gente, essa aqui no caso, esqueci de falar, é em relação à questão dos preços percebidos pelos clientes. O vinho traz esse conceito de requinte. Então, quando você olhar a cor vinho, você vai falar assim, nossa, é bem requinte aquilo ali. Então, não sei se a minha condição dá para eu poder comprar aquele produto ou não, né? Aí do preto já é para sofisticação. Tá enroscando aqui, mas tá saindo. Aí o laranja, olha que interessante, é o preço baixo e justo. Então, se a pessoa olhar a cor laranja,
ela já vai deduzir, nossa, aquilo é um pouco mais baixo e é mais justo, então eu vou levar aquilo lá, tá? Aí, pra finalizar também tem a parte que eu anotei aqui, né? A cor cinza também, gente, de ficar alerta um pouco aí também, porque ela também remete à questão da solidez, na solidão, né? Até eu falei a solidez, a solidão mesmo, e a tristeza, tá? Então, o cinza é porque realmente é aquela cor mais apagada, né, gente? Não tem, assim, muito aquela questão de estímulos, tá? Então, e o castanho, olha que interessante, o castanho vai levar aí a aborrecimento. Olha que estranho, né, gente? Então, observar aí se as pessoas que estão aí muito focadas nessas cores não estão transmitindo essas emoções aqui, tá bom? A frase que eu quero deixar pra vocês é desse livro aqui que eu passei, que é o roxinho, né, que também remete a conhecimento, que é aqui o Cresça 1% ao dia, tá? Tá falando assim, ó, liderança não é autoridade, é influência. Então, por que eu trouxe essa frase? Quando eu encontrei ela, eu falei, nossa, vai dar certinho. Por quê? Porque às vezes você quer liderar, né, mas com autoridade, mas na verdade você vai ter que influenciar. Automaticamente, se você começou a influenciar, você vai transmitir realmente a liderança, tá? Então não é só questão de você mandar, mas você influenciar. Nós aqui que estamos no Instagram, nas redes sociais, nós temos um pouco desse poder de influenciar, né? Até eu quero comemorar aqui com vocês. Eu cheguei a 500 seguidores, nem um pouquinho foi forçado, porque a gente traz conteúdo toda semana, estamos aqui o tempo todo. Ao olhar de muita gente, é poucos seguidores. E eu não estou nem aí pra isso. Por quê? Porque esses 500 já são muita gente. Pensa aí você influenciando 500 pessoas. Aí você pode pensar assim, nossa, tem perfis que tem milhões, né? Mas o tanto que eles investiram para chegar nesses milhões, né? Eu mesmo nunca investi no tráfego pago, né? Que é esses anúncios que a gente investe, por quê? Para alcançar as pessoas certas, né? Ou a gente tá falando, por que eu tô falando disso hoje, né? Esses perfis, eles vão alcançar as pessoas certas, o seu público de interesse, tá bom? Inclusive a ferramenta aí do Facebook que faz esse poder, né? E você utiliza lá, aperta os botões, né? E o gestor de tráfego, né? Normalmente eu acompanho aí o Pedro Sobral, que explica muito sobre isso. Foi inclusive a primeira pessoa que eu comecei a acompanhar nas redes sociais. E através dele que eu também comecei aqui a vir para o Instagram, né? Porque eles falavam assim, nossa, vai lá no Instagram agora, porque eu vou liberar um conteúdo. Aí eu falava assim, ixi, eu não tenho Instagram, perdi o conteúdo. E isso, inclusive, foi uma das coisas que me ajudou nesse processo. Eu falei, não, eu preciso ter uma conta no Instagram para mim não perder esses conteúdos. E aí que eu fui descobrir realmente a riqueza que existe aqui dentro. Aqui, realmente, muitas pessoas têm voz, né? Ao contrário de alguns lugares que você não pode nem expressar aí a sua opinião. Então, hoje está muito mais fácil. Antigamente era mais difícil. Então, por que eu estou falando isso? Se você realmente influencia, você está aqui na rede social, você está influenciando alguém. Seja para o bem ou para o mal. Aqui o nosso perfil é só para o bem, tá? É para o crescimento, para vocês evoluírem, para que vocês também conquistem as suas coisas, para que vocês façam o livro de vocês, para que vocês melhorem como saúde espiritual, emocional, tá? Que vocês extraiam a história de vocês, transmitam mais conhecimento àquelas pessoas que estão ao seu lado, tá? Aí o que acontece? Você vai influenciando um a um, tá? Seja alguém aí que conversa diretamente com você no direct, que já é um pouco mais uma conversa mais reservada, seja alguém que também curte aí as suas postagens, ou alguém que responde uma caixinha de perguntas, tá? Então é muito interessante essa interação que vocês fazem com os perfis, é porque a pessoa que está do outro lado, criando os conteúdos, que é no meu papel aqui, criando conteúdo, influencia vocês, tá? Então a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: por quem vocês estão sendo influenciados, tá? Então prestem bastante atenção às pessoas que vocês acompanham. De vez em quando aí, dá uma olhadinha lá em quem você está seguindo, se de fato vale a pena continuar seguindo aquela pessoa, tá? Se não é alguém que está te levando aí muitas vezes à perdição, ou alguém que está fazendo você ter pensamentos mundanos e não realmente do alto, né, do céu, tá? Por isso, inclusive, que eu tenho aí também o meu grupo, o Desafio Devocional, né? Até a Alice participa lá também, a Cláudia. E eu sempre, todos os dias, eu faço força de enviar, pelo menos na parte da manhã,
o Desafio Devocional, que é um devocional, né? É um livro que eu estou lendo, que é um devocional, né? Até inclusive eu estou adaptando ele para vocês, por quê? Porque ele é um devocional para mulheres. Então eu estou adaptando também para ser para os homens, tá? Então por isso que eu não compartilhei com vocês o livro, mas talvez vocês podem encontrar por aí, tá bom? É um livro fácil de vocês terem acesso, não é um livro caro, mas ele é maravilhoso. E quando eu encontrei com ele, eu falei, preciso de um devocional para poder compartilhar alguns conhecimentos e ter um direcionamento para algumas pessoas e para também eu começar a focar ali no estudo da Bíblia. E aí eu comecei também a partir do dia 21, né, do mês passado, a compartilhar também Eclesiástico, tá? Então estamos aí no dia 16, né, no capítulo 16. Então eu leio, eu não compartilho o Eclesiástico todo, porque é bastante, mas o que que eu faço? Até eu recomendo que vocês leiam ele na Bíblia de vocês também, porque as traduções são diferentes. E aí o que acontece? Eu leio, gente, então eu estou estudando a Bíblia, foi a primeira coisa que eu faço até antes do devocional, porque daí é interessante. A hora que eu vou pegar o devocional, eu faço a linkagem da Bíblia, né, o Eclesiástico, com o devocional. Quase sempre as mensagens estão ali realmente muito semelhantes, tá? Até depois eu deixo uma tarefinha no final, e a tarefinha não está no livro e também não está na Bíblia. Então é uma tarefa que eu crio na hora que eu estudo, tá? Eu não tenho programado, eu simplesmente faço. E aí eu vou ali estudando, meditando, ruminando, até uma ferramenta que eu não consegui liberar para vocês ainda. Estou preparando um materialzinho para mandar para vocês. Tanto aí no outro grupo também que a gente tem, né? Tantos grupos, né? Também do estudo bíblico comentado. Esse, no caso, é meu esposo que faz às segundas-feiras, né? No caso, ao vivo no Zoom. Então, esse a gente também não libera gravação, nada, mas a gente compartilha um pouco do resumo do que foi. Então, um é complemento do outro, tá? Então, tudo para ajudar vocês a terem realmente esse encaminhamento, vocês estarem estudando mais a Bíblia, entendendo um pouquinho mais e ruminando. Então, essa ferramentinha que eu vou mandar para vocês é a parte da ruminação da palavra. Por exemplo, não é só você ler, mas você tem que ler, grifar, anotar, fazer um momento de meditação, de oração, e tudo isso vai contribuir ali, tá bom? Então é muito bacana, por isso que eu tô falando isso pra vocês, porque a gente começou a falar aqui dos 500, né, que a gente alcançou a marca dos 500 seguidores, por conta disso, tá? Eu não fico, por exemplo, seguindo um monte de gente para as pessoas me seguirem, não. Eu vou seguindo aquelas pessoas que me ajudam no crescimento aqui. Então, se você está seguindo pessoas que estão desviando você do caminho, fiquem atentos, tá? Coloque o botãozinho de vermelho aí para dar atenção de vocês, risco de morte ou perigo, tá? E fiquem atentos aí, porque se não está levando você ao crescimento, está levando você com certeza a regredir aí, tá? Então fiquem muito atentos a isso, tá? Deixa eu ler o que a Alice falou aqui, estudo bíblico, isso mesmo, nosso bíblico nos faz ter proximidade com Deus, isso, esses estudos fazem isso com a gente, tá? O grupo do Desafio Devocional me fez crescer no meu direcionamento, isso mesmo, porque assim, é todos os dias. Certa vez o Pablo fez uma palestra e ele falou, né, do 10 em 1. A pílula foi feita para você tomar todos os dias, tá? Não para você pegar ali no final da semana e consumir todas elas. Aí você vai passar mal, tá? Bem assim que ele falou, tá? A Alice falou, parabéns, você conseguiu pelo seu transbordo do conhecimento. Isso mesmo, a gente vai estudando um pouquinho e vai passando aqui, ó. Você gosta da cor laranja também, Alice, eu vi aqui você falando, tá? Então assim, gente, é assim que a gente faz. Vai estudando um pouquinho, vai crescendo, né, a gente traz aqui conhecimento e as pessoas vão percebendo, ó, de fato vale muito a pena seguir. Então você está influenciando muita gente, tá? Eu sei que aqui tem gente que tem muito mais, já 1000 seguidores e muito mais, tá? Na verdade são pessoas que estão aqui nos acompanhando e também enriquecendo junto com a gente, né? Percebendo esses conteúdos. E aí as cores trazem muito essa questão. Por exemplo, que nem aqui, eu estou aqui com uma iluminaçãozinha para ajudar aí a vocês me enxergarem bem. Porque se eu apagar aqui a luz, vai ficar bem mais apagado. Então, ó, eu vou apagar para vocês, já fiz várias vezes esse teste aqui ao vivo, né? E aí é perceptível, ó, vou desligar aqui o meu ring light, por exemplo, ó. Vocês percebem que diminuiu a luz e ficou até um pouco mais estranho, né? Então, se você liga aí, olha como dá a diferença, gente. Então, as cores, a iluminação, tudo que você alterar, você vai perceber. Nossa, achei que ali faltou um ponto de luz pra mim.
e facilita aí a melhor visualização das pessoas que estão me vendo, né? Não sei se travou algum momento pra vocês aí, aqui pra mim parece sempre tudo normal, mas temos que realmente ajudar essas pessoas que estão aqui nos perfis e influenciar da maneira correta, trazer conteúdos que de fato vai valer a pena, tá? Eu sei que às vezes a gente acaba ajudando alguém e de fato a gente acaba até sendo prejudicado em algumas coisas aí, né? Até a Cláudia sabe o que eu tô falando aí, mas tudo bem, né? A gente tá sempre aprendendo, a gente erra, aprende, mas buscar também não errar nas mesmas coisas. Não, agora eu aprendi que isso aqui tá errado, não vou fazer mais, tá? Então o estudo bíblico nos ajuda a isso também e eu acho bem bacana. Quero deixar para vocês também aqui uma indicação de livro. Eu não li ele ainda, mas assim que eu fui pesquisar esse material, tinha lá. Tem um livro que fala a Psicologia das Cores, tá? Então ele é cheio de cores, assim, como se fosse um monte de faixas. É da Eva Eller, tá? Então é bem bacana que vocês pesquisem aí, né? Talvez vocês consigam o livro digital também para facilitar o conhecimento. Pode ser mais rápido de vocês acessarem também, tá? Então acredito que seja isso mesmo. Eu tava querendo pra semana que vem trazer um outro conteúdo, eu não me recordo qual que é o conteúdo da próxima aula. Até eu cheguei a comentar que eu queria falar um pouco sobre a questão daquela ferramenta DISC, né? Que fala sobre os nossos temperamentos, nossos comportamentos, eu achei bem bacana. Talvez eu traga alguma coisa assim, tá? Pra semana que vem. Por quê? É muito importante que a gente saiba também como é que funciona o nosso sistema, né? Como que eu me comporto diante das pessoas, o que de fato eu penso, o que eu sinto, isso ajuda muito, né? Então, como nós falamos aqui de livros, então é importante que você se conheça. Então, sempre vou estar trazendo aqui algo também de autoconhecimento para vocês, tá bom? A Alice falou gratidão pelos conteúdos que nos fazem crescer e se posicionar. É isso mesmo. Essa palavrinha que você falou é a palavrinha-chave, aqui devo curtir aqui, ó. É palavra-chave, porque você precisa se posicionar. A Alice mesmo, gente, ela começou a se posicionar. E eu fiquei encantada com os stories que ela fez hoje. Eu falei, essa é a Alice? Não tava conhecendo mais, né? Então, assim, o que é um posicionamento, né? Você olhar pra você, você enxergar aí a sua criança interior e você ir realmente administrando as suas emoções e você perceber, nossa, eu preciso melhorar a minha imagem, a minha parte externa também, porque se você melhora a parte interna, a sua parte externa realmente vai refletir, tá bom? E as pessoas vão perceber, nossa, a pessoa mudou mesmo, né? Então, a gente não consegue mudar ninguém. A gente consegue mudar a nós mesmos. Isso eu experimentei aí, fazendo os 30 dias de desafio da autorresponsabilidade. Me ajudou muito a entender sobre essa questão de ser responsável pelas minhas ações, tá? E não algo que está me acontecendo é porque o outro fez algo pra mim, não, é porque realmente eu sou responsável, né? E a gente sempre escuta aquela frase também que é chave, né? Eu não sei, não me recordo exatamente quem falou, mas não é o que fizeram pra mim, mas é o que eu faço com o que fizeram pra mim. Então vai depender muito da sua ação, né? Daquilo realmente que você vai falar, da sua reação. Sempre a gente vai acabar caindo em alguma coisa assim que às vezes parece de bobeira, né? Mas você vai aprender com aquilo, né? A gente sempre aprende com o Pablo aí que a gente nunca perde, né? Ou a gente ganha ou a gente aprende. Isso é muito verdade. Aí quando eu comecei a falar isso, né? Não, eu não perdi. Ou eu ganhei ou eu aprendi. Muita coisa mudou. Então aqui já vai encaixar também no autoconhecimento e nessa mudança de padrão que a gente vem aí dos nossos antepassados, nossos familiares, e a gente não vai ficar mais repetindo essas coisas, né? Então a gente vai realmente mudar a rota, criar novas trilhas neurais, que eu falo direto aqui, não ficar sempre naquela trilha que já está ali afundando, né? Sabe aquele asfalto que o caminhão passa e fica todo assim, sabe? Parece que vai fazendo aquela rebarba do lado assim, porque vai afundando, né? Então é você criar novas trilhas neurais. Por quê? Porque daí você vai usar todo o seu campo aqui do cérebro, você vai realmente fazer com que aquela área que estava inutilizada se torne útil e você consiga de fato trabalhar essas áreas e automaticamente você vai ter os resultados que você busca, né? A Alice falou, sou grata por todos os direcionamentos e conselhos que vieram do alto. Isso mesmo, né? Porque Deus, Ele fala com a gente o tempo todo, gente. Desde aí, através de pessoas, pela natureza. Então é muito assim, sabe? Às vezes você falou uma palavrinha, nós falávamos muito isso ontem, né? Na questão da verbalização. É muito importante aquilo que a gente fala, porque as palavras de fato têm poder, né? Até porque
Quando o verbo se fez carne, né, habitou entre nós. Então, as palavras têm muito poder, né? Quando Deus realmente colocou o mundo em ação, né? Ele já estava com a sabedoria já estava do lado dele, né? A sabedoria é a mais antiga que tem, já estava junto dele. E ele falou, haja luz, e aquilo se fez, né? E ali até, inclusive, a gente até comenta aqui, né? Os anjos ali foram construindo tudo aquilo para ele. Falou, haja isso, foi acontecendo. E teve aquela construção, aquela arquitetura que foi se formando ali. E é muito maravilhoso pensar na criação de Deus. Então, e nós somos criatura dele, né? Aquela criatura perfeita, aquilo que ele ama de verdade, né? Ama mais do que tudo. Então, somos amados, sim. No nosso grupo Seja Fonte de Luz para Mulheres, a gente falava muito isso, né? Eu me mereço, eu me amo. Então é você falar o tempo todo que você se ama assim. Porque senão, se você ficar esperando do outro falar que te ama, você vai ficando deprimido, depressivo, vai ficando aí confuso, vai entrando num certo labirinto, ou até mesmo que a gente partilhava ontem com a Cláudia, né? Vai entrando em ciclos e ciclos e aquele looping que não tem fim. Até uma vez eu compartilhei na live, não sei se foi na semana passada, a questão do looping. Nossa, isso era terrível quando fazia programação de computador e aí você clicava, fazia um código errado. Gente do céu, o computador começava a disparar assim aquele monte de informações infinitamente sem parar, né? E se você não apertasse o botãozinho de pare, o seu computador estragava, entendeu? Então você precisava apertar aquele botãozinho stop. Tá? Aquele stop é fundamental para que você recomece, organize a sua rota de verdade e utilize as cores, né? Até porque sempre eu filmo aqui em casa, né, na frente aqui, quando está realmente o pôr do sol, né? O sol está indo embora aqui, o entardecer aqui, fica tudo rosado o céu aqui na frente. Então eu sempre faço uns stories e fica maravilhoso, né? E aí, quando você vê também um arco-íris, você fica encantado com aquela beleza de Deus, né? Algo tão natural, mas que é divino, né? Não tem como você criar humanamente pensando, né? Então é uma coisa sobrenatural, até eu falo, né? Então por isso que eu coloquei aqui o desenho aqui embaixo, na psicologia das cores, simbolizando aí o arco-íris, né? E até outro dia eu coloquei uma mensagem também que eu falei assim, todas as cores são abençoadas por Deus, né? Então a gente não tem que ficar aí discutindo que lado que você está, que cor que você está, porque todas as cores são maravilhosas. Tudo que veio de Deus é bom, tá? E aquelas coisas que a gente pensa assim, nossa, o que será que eu vou ou não vou? Não, é porque você está indeciso e a dúvida não vem de Deus, né? Porque a certeza vem dele, tá? Então, se você duvidou de algo suspeito aí, né? Desconfie. Coloque realmente aí nas mãos de Deus para que ele te ajude nesse direcionamento, tá? Ah, eu quero começar a falar alguma coisa no meu perfil, mas eu não consigo. Peça esse direcionamento para ele, mas você precisa agir, tá bom? Porque 90% depende de nós, que ele já fez tudo que podia por nós. Então ele vai estar só aqui administrando. Olha, estou de olho no meu filho, na minha filha, mas você precisa agir. Você precisa realmente falar, não, eu vou fazer a minha live, eu vou escrever meu livro, eu vou realmente buscar alguém que me ajude a fazer esses processos que eu preciso e aquilo vai acontecer naturalmente, tá? Mas precisa realmente da sua ação, como eu falo, né? Daquela chave da ignição. Quando você vai ligar o carro, eu sei que tem alguns carros que é no botãozinho, né? Mas você precisa dar um start, você precisa apertar alguma coisa para aquilo acontecer, né? Por enquanto, pelo menos eu acho que não existe você ligar um carro pelo pensamento. Não sei se já existe essa função, tá? Mas eu sei que tá chegando aí essa questão do metaverso, né? Então, muitas realidades virtuais já estão aí acontecendo. Mas fiquem atentos às cores, aquilo que vocês querem transmitir de fato e o que vocês querem para a vida de vocês, tá bom? Então coloque como meta, até no grupo devocional eu coloco, pega o seu caderno especial. Por que ele é especial? Porque ele não é qualquer folha solta, mas é você pegar aquele seu caderninho e você de fato ir anotando como se fosse um diário e algo que você vai ter hábito todos os dias, de pegar aquele caderno, anotar aquela informação que é importante e você trabalhar naquele dia. Ah, eu perdi uma semana inteira de devocional. Vamos fazer o seguinte, começa hoje então, tá? O devocional do dia de hoje, ou o devocional do dia de amanhã. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda, querida.
tá? Então, começa, mas sempre anotando no seu caderno, porque senão você vai se perder. Você vai falar assim, nossa, eu perdi um dia, perdi 2 dias, não vou fazer mais. Não, começa naquele dia, tá? Como se fosse um dia 0, né? O dia 1. E aí você vai embora aí no seu estudo bíblico e você não para mais, tá? Então, automaticamente é você ter contato. E por que a gente tá falando disso também? Aí é você utilizar também as cores. Pega ali as suas marca-textos, as suas canetas coloridas e vai grifando. Até por isso que eu quero mandar para vocês lá no grupo essa questão da ruminação da palavra. Porque ela vai também culminar nessa questão de você grifar. Automaticamente você vai lembrar, olha, aqui é um princípio, aqui é uma ordem, aqui é uma promessa. Ó, já dei aí um spoiler para vocês do que é mais ou menos o estudo bíblico e também essa questão de você ruminar, porque ruminar a palavra não é só você ler ela, tá? Então é você viver ela, é você experimentar ela, é você anotar, é compartilhar com alguém e também fazer a tarefinha, que é o que a gente coloca lá no grupo, do desafio devocional, tá bom? Então você vai precisar utilizar as cores, né? Até, por exemplo, quando eu faço meu resumo, eu utilizo várias cores, porque aí eu vou bater o olho e falar, nossa, isso aqui já falei. Se eu coloco tudo azul, por exemplo, eu me perco, né? Vai embaralhar pra mim. Então, eu também às vezes uso o computador, mas eu gosto muito de escrever. Que quando eu escrevo, né, eu já tenho todo aquele conteúdo aqui memorizado automaticamente, tá? Então é um exercício prático e que funciona de verdade. Você transmite também segurança naquilo que você precisa falar, além de você transmitir mais profissionalismo. Não você chegar, por exemplo, numa live e não ter conteúdo, você ficar só jogando conversa fora, né? Então, sempre no finalzinho eu compartilho um pouquinho mais algumas coisas e também puxo essa questão dos livros, tá bom? Então, a psicologia das cores vai te ajudar na capa do seu livro, naquilo que você quer transmitir. Ah, eu falo para um público de mulheres, então você vai utilizar cores voltadas para as mulheres, né? Uma cor mais clarinha, um rosa, um vermelho, talvez uma cor mais assim, que vai lembrar mulheres mesmo, né? Até normalmente, como a gente falou, né, o laranja, né? O laranja ele é detestado pelas mulheres, então isso me surpreendeu ali nessa questão das cores, tá? Mas prestem atenção, o azul também é utilizado pelas mulheres, né? O preto, normalmente aí os homens usam mais o preto, aquela cor mais escura, né? Como eu falei, o preto também tem essa tendência de distanciar um pouco mais as pessoas. Então, notem certinho o que vocês precisam mudar aí na rede social de vocês, nos seus projetos, nas suas marcas, nas suas patentes aí, tá bom? E façam essas mudanças, tá bom? Vamos tirar também o nosso print aqui. Eu vou tirar aqui com esse testemunho da Alice aqui, pra gente já ir finalizando a live, tá bom? Então, tirar o print, a gente marca lá nos stories, coloca o seu insight, aquilo que você achou, e depois compartilhe com alguém que você saiba e que quer realmente esse conteúdo que vai ajudar essas pessoas aí nesse processo de definir, né? Qual é a cor realmente que eu quero e aquela mensagem que eu vou transmitir. Será que tem fundamento a cor que eu estou utilizando com a mensagem que eu quero passar? E será que de fato eu estou alcançando o meu público de verdade? Ou a cor que eu estou utilizando está distanciando as pessoas de chegar até o meu produto, até a minha mentoria, o meu livro, o meu projeto, até mesmo até chegar até vocês, né? De talvez você não está transmitindo tanta confiança ou tanta segurança naquilo que você fala. Olha como é interessante as cores, né? Então vamos tirar aqui o nosso print. Aqui saiu pra mim, vou tirar só um pouquinho os comentários. Tirar mais um print. Aí, aqui foi, gente. Então, quero agradecer muito a participação de vocês. Tanto vocês aí que chegaram depois também e vocês que ficaram desde o comecinho, tá? Lembrando que essa live ela vai estrear amanhã no YouTube às 15 horas, tá bom? E vocês também podem compartilhar com mais pessoas. Daqui a pouco eu já subo ela também. Coloco uma legendinha também bem prática lá que vocês podem também olhar lá o conteúdo e também anotar algumas coisas que vocês talvez passaram batido aí, tá bom? Então, quero agradecer muito a participação de vocês. Lembrando que a próxima aula talvez eu traga alguma coisa de autoconhecimento. Eu já pensei em fazer uma série aí também de alguns temas voltado para isso, para ajudar vocês, tá? Ainda não consegui me organizar em fazer uma live de manhã, pra gente poder falar do devocional, mas assim que eu tiver uma possibilidade eu vou avisar vocês, tá bom? E quero agradecer muito, deixar meu abraço aí de 40 segundos
Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. E também para vocês que são mães aí, feliz Dia das Mães, né? Final de semana chegando aí, tá? Então aproveitem bastante esse tempo aí com as suas mamães, vocês que têm essa oportunidade de ter as mães, né? E você que não tem, né? Reze pela sua mãe e também aproveite aí também tirar um tempinho aí pra pedir pra Deus abençoar todas as mães aí, que também as mulheres, né, que querem ser mães e que estão em dificuldades, tá? Então eu deixo aí a indicação do meu livro, né, Escritora Particular de Deus, Como eu me tornei mãe e escritora, tá? Então aqui tem alguns testemunhos meus aqui, inclusive do meu parto, tá? De como eu lutei, né, pra me tornar mãe também, não foi fácil, mas tem algumas dicas aqui que podem te ajudar a engravidar, tá bom? São dicas que realmente aí eu testei aqui na minha cidade. Foram por volta de 5 mulheres que, com a dica que está aqui dentro, elas conseguiram engravidar em pouco tempo, tá bom? Então, se você souber de alguma mãe aí, de alguma mulher, né, que quer se tornar mãe, ou alguma que já teve e não tá conseguindo engravidar mais, ou alguém também que perdeu algum bebezinho, né, é importante, tá? Esse livro pode te ajudar, tá bom? Inclusive, algumas mamães que não conseguiam ter mesmo, tinha aí alguns ovários policísticos, se eu não me engano, conseguiram, tá? Através de algumas dicas que eu dei aqui. São dicas simples, mas que podem fazer total diferença. Até aí pra mim também deu certo, tá? Então, em 2 meses aí, de 5 anos, né, tentando, 2 meses foram suficientes, tá bom? Então, fiquem com Deus, até a próxima. E não esqueçam de compartilhar o conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau!